Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão de informática. Vamos avaliar se a questão está certo ou está errado. Vamos avaliar comigo lá. Com relação ao aplicativo Word, julgue o item a seguir. Na guia exibição do Microsoft Word 2010, a opção Contar palavras informa apenas a quantidade de palavras. Certo ou errado? Bem, em primeiro lugar, nós temos que descobrir, olhando essa questão, se esse recurso, se essa opção que a questão indica, chamada Contar palavras, se ela é de fato encontrada nesta guia chamada Exibição do Word. E depois, temos que verificar se essa opção informa apenas a quantidade de palavras, já que ele indica o nome do recurso como sendo Contar palavras. Então, vou pegar aqui o meu Word 2010, acompanha comigo, este é o meu Word, e eu vou digitar aqui um texto. Vamos colocar ali comigo, acompanha. Opa, vamos colocar ali, ó, cursos, concursos, vamos botar aqui teclado, mouse, aulas, beleza, botei um monte de texto ali só para a gente brincar um pouquinho com esse recurso chamado Contar palavras. Primeira dica, se eu clicar na guia Exibição, como a questão pede, observa, a questão diz na guia Exibição do Word 2010, eu não encontro esse recurso chamado Contar palavras na guia Exibição, porque na verdade esse recurso ele se encontra na guia Revisão. Observa lá, não é guia exibição, eu cliquei agora ali na guia revisão do Word 2010 e aí sim, clicando na guia revisão, tem esse botão chamado Contar palavras. Observa, cliquei na guia revisão e aqui tem um botão chamado Contar palavras. E quando eu clico nesse botão chamado Contar palavras, ele exibe uma caixa de diálogo mostrando não apenas a quantidade de palavras, que nesse caso ele está indicando ali 5, mas também a quantidade de páginas no meu documento, de caracteres sem espaço, de caracteres com espaço, de parágrafos e também de linhas. Então, o recurso Contar palavras, ele mostra diversas estatísticas do documento e não somente ou apenas a quantidade de palavras. Como eu disse, também aparece a quantidade de páginas, de caracteres com ou sem espaço, de parágrafos, de linhas e assim sucessivamente, né? Outro detalhe importante é que ele não se encontra na guia Exibição. Para acessar esse recurso, eu clico na guia Revisão e então clico em Contar palavras. Uma outra forma de acessar esse mesmo recurso chamado Contar palavras, além de clicar pela guia Revisão, aqui na barra de status, que é essa barra mais inferior da janela do Word, aqui ao lado de onde está descrito página 1 de 1, aparece no meu caso escrito palavras 5. Se eu clicar aqui na barra de status, na parte inferior do meu Word, clicar agora, aparece também a mesma janela Contar palavras. Isso quer dizer que nós temos acesso a esse recurso tanto pela guia Revisão, clicar no botão Contar palavras, que ele exibe diversas estatísticas e não apenas palavras, como também clicar na barra de status, que é aquela barra mais inferior, da qual ele também vai exibir uma caixa de diálogo, mostrando aí as diversas estatísticas deste documento. Se eu voltar então para a questão, vamos analisar, ele diz com relação ao Word, né? Na guia Exibição do Word 2010, a opção Contar palavras informa apenas a quantidade de palavras. Onde é que está o erro aqui? São dois. Primeiro, dizer que Contar palavras se encontra na guia Exibição. Está errado, é a guia Revisão ou clicar lá na barra de status, que é a barra inferior da janela do Word. Ok? Então aí já fica errado. Depois ele diz, informa apenas a quantidade de palavras. Não, ali eu também tenho a quantidade de páginas, de parágrafos, de caracteres com ou sem espaço. Isto é, não é apenas a quantidade de palavras que vem indicada dentro desse recurso chamado Contar palavras. Então, marquei como errado essa questão do Word 2010. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo com as explicações da questão, não esquece, marca gostei e a gente se encontra na próxima questão. Até lá, bons estudos!